dos bairros sociais e há Marvila de Baixo, que está realmente neste processo de transformação. A separação continua, quer dizer, a Marvila de Cima parece que não beneficiou nada ainda com tudo aquilo que está a acontecer em baixo. E o projeto ROC tentou, e ainda continuamos a tentar, de alguma maneira contribuir para esta ligação entre as duas zonas, que é difícil porque há duas linhas de comboio para atravessar, há um declive enorme e para além disso há situações de exclusão social, há também uma separação simbólica e portanto é difícil de ir contra esta situação. E aquilo que estamos a fazer, e mais uma vez, é muito por via da biblioteca enquanto centro cultural, é chamar as pessoas de baixo para virem acima, porque também não é só que os de cima se desloquem até baixo, mas deixar de ser vista toda aquela zona como uma zona que não é, onde não se vai, não há nada para ver, não há nada para fazer, e de facto agora há. Portanto, iria mais nesse sentido, não é? Porque é importante também dizer que este projeto ROC não tem dinheiro para intervenções físicas. Portanto, nós não podemos, não é por aí, não podemos alterar, não há dinheiro para transformação física. Portanto, nós podemos divulgar o património, fomentar o uso diversificado e inovador do património, mas não temos possibilidade de intervir no território de uma forma, em termos físicos. Ok. José Pinheiro, o que é que o plano de mobilidade de baixo carbono que foi desenhado no âmbito do Locations, como é que efetivamente ele vai tornar o turismo mais sustentável? E já agora também, quais são as principais lições que se tiraram do curso deste projeto que está agora a terminar? Como eu já disse na apresentação do projeto, as nossas estratégias passam por uma mobilidade mais sustentável, muito baseada em modos ativos e também numa identificação e promoção de novos locais de interesse turístico. Portanto, nós ao longo do projeto, nós obviamente olhamos para os fluxos dos turistas, percebemos de que forma, porque é que eles se deslocam, ou tentamos perceber, às vezes é difícil, tentamos perceber porque é que eles se deslocam tanto de autocarro. E, a título de curiosidade, um dos workshops que nós realizamos, num pico, ali o terminal de cruzeiros tem cerca de 50 autocarros, dos quais 30 são shuttles que viajam no terminal de cruzeiros aos restauradores. Isto é 1 quilómetro. Fazem ida e vinda e muitas vezes chegam aos restauradores, não têm um lugar para estacionar, portanto não há as voltas pela cidade, só tem pessoas para os lados de volta ao terminal de cruzeiros. Isto é algo, enfim, quando se foi construído o terminal de cruzeiros, não estavam a pensar que isto aconteceria, mas acontece. Portanto, nós tentamos perceber, então, tentar criar formas das pessoas se deslocarem sem terem de utilizar os serviços de transporte turístico, já para carros de transporte turístico. Decidimos ver os fluxos, quais são os principais pontos de interesse, dissemos, então vamos melhorar os caminhos pedonais. Vamos criar caminhos pedonais acessíveis, que sejam fáceis. E ao mesmo tempo percebemos que são pessoas com alguma dificuldade de locomoção, como aliás muita gente que mora nos bairros históricos, e que precisam de alguns auxílios. Então vamos tentar. Porque é que não. Também vou aqui dizer uma coisa: o Locations não tem dinheiro para implementação física. Nós podemos identificar e propor medidas. Então decidimos porque não criar aqui meios mecânicos. Pronto. E foi algo como isso nós tentamos sempre fazer e também incorporar para os residentes, não só para os turistas. Tentamos perceber. Então vamos também, já que estamos a fazer, vamos tentar perceber para onde é que os residentes andam, para onde é que eles se deslocam, como é que os podemos ajudar. Pronto, isso aí foi um grande
uma grande parte do trabalho, tentar perceber, desenhar as rotas. Trabalhámos muito também com os departamentos, espaço público também. E outra coisa que nós tentámos identificar foi, vamos tentar ser um bocadinho do centro histórico, da zona histórica, do centro da cidade. E vamos começar a pensar para onde é que as pessoas se podem deslocar. Porque 60% das pessoas deslocam-se diretamente ao centro histórico, é verdade, mas podemos diversificar. Então identificamos outras zonas que estão em vias de requalificação que podem ser requalificadas. Mais uma vez, um trabalho participado também, aí recorremos de alguma forma às agências de navegação, que são na verdade quem providencia os transportes para os turistas, também, e ouvimos que da parte deles, eles têm interesse em ser centro histórico, porque é terrível para a gestão do tráfego deles. Atrasam-se muito, não conseguem ter uma boa gestão, as pessoas deslocam-se todas para o mesmo sítio, é muito difícil para eles gerirem. Então, vamos trabalhar com eles, identificamos novos pontos que possam ter atração, de ser polos de atração. E outra grande estratégia foi realmente olharmos para o regulamento, aí o nosso trabalho foi meramente uma sugestão. Olhámos para o regulamento dos transportes turísticos e sugerimos novas rotas, algumas limitações ao estacionamento por parte dos veículos de transporte turístico. Todo o não passou muito por nós, mas pronto. E tentámos, dessa forma, evitar a massificação do turismo nos locais. Ou seja, evitando que todos os autocarros se deslocam. E outras coisas que estamos a pensar também é atribuir time slots para não irem para os autocarros não se dirigirem todos ao mesmo tempo. Portanto, podem arranjar formas de gerir as suas locações. Das 2 às 3, podem ir 2 e fora. Isso foram as nossas grandes propostas, sugestões, digamos. E mais uma vez digo, nós não temos dinheiro para implementar, o máximo que podemos fazer é tentar integrar em outros projetos de maior envergadura. E perguntaste as nossas rapidamente lições, só sobre as lições, as principais lições. As nossas lições, ora bem, falando do âmbito pessoalmente, eu acho que o Terminal de Cruzeiros é ótimo, está no centro da cidade, mas penso que deveríamos ter tido algumas medidas anteriores ou prévias à construção do terminal. Quer dizer, acho que nós ficamos fascinados por tentar sermos turnaround, porque quem não sabe, turnaround é o cruzeiro inicia a viagem em Lisboa, ou acaba a viagem em Lisboa, e as pessoas vão de avião para as suas casas. Ficamos de alguma forma fascinados e então acho que este trabalho de tentar informar e de arranjar forma de que as pessoas se desloquem não de autocarro, mas sim a pé, ou bicicleta, ou transporte público, ter sido um trabalho anterior, ou pelo menos durante a construção do terminal. Acho que devíamos ter falado um bocadinho mais com agências de navegação. Eu continuo a dizer, acho que nós temos uma grande falha de comunicação nesse ponto. E isso tem que ser melhorado, realmente melhorado. É a componente participativa, esta oportunidade de sim, nós fizemos experienciar durante o projeto interessantes, Sofia, o projeto Uma Praça em Cada Bairro é um projeto, como a Sofia disse há pouco, que cria novas centralidades em Lisboa, não é? Que pretende devolver os espaços públicos a quem anda a pé. Há uma série portanto, a componente participativa de envolvimento dos cidadãos é muito importante, mas por vezes é difícil reunir consensos também, não é? A este nível, em termos daquilo que as pessoas pretendem e dos desejos dos cidadãos, dos comerciantes locais, de outras entidades. Era para falar um bocadinho sobre esse processo, qual é a sua percepção e qual é a experiência? Bem, não temos dúvidas. Queria começar por dizer que o projeto, o programa Praça em Cada Bairro, tem dinheiro para executar. Aquilo que nós projetamos, temos sempre como objetivo a sua execução
e neste momento temos as 18 praças executadas e devolvidas à população, reabilitadas. Este processo participativo tem sido um desafio enorme, mas cada vez acreditamos mais que não há outra forma. Muitas vezes, numa primeira abordagem e de uma forma talvez, se nos colocarmos com ideias já muito fechadas, temos respostas também menos construtivas. Portanto, o truque é esse. O mais cedo possível envolvermos as pessoas, e as pessoas é toda a gente. As pessoas podem ser as associações, no caso do Fonte Nova, da Praça do Fonte Nova. Uma das associações que mais participou no projeto foi os Patudos de Benfica. Eles encontraram uma série de questões relativamente à utilização do parque canino, que nós não tínhamos uma experiência que nos pudesse levar a escolher a areia que era mais indicada, porque a que escolhemos inicialmente feria as patinhas dos cães. Portanto, seja uma associação deste tipo que nos traz estes contributos pela especificidade daquilo que é a sua área, como aquela pessoa, no caso, por exemplo, do Largo do Calvário, que nos deu a conhecer uma parte importante da sua vivência naquele espaço, que era manter uma árvore, que ainda hoje lá está, que no nosso projeto nós tínhamos considerado que não era importante. Quando nos trazem estas questões, nós tecnicamente temos que as analisar, mas o nosso objetivo é logo conseguir chegar àquilo que as pessoas pretendem. Porque, no fundo, a Câmara Municipal de Lisboa faz este programa, que não é uma iniciativa e é promovido pelo Departamento de Espaço Público, mas não era possível sem a mobilidade, sem os espaços verdes, sem o saneamento. Portanto, todos estes layers e todos estes serviços da Câmara são importantíssimos para conseguirmos chegar a um consenso. Portanto, no final, chegar às pessoas é só mais, não é só mais, mas é importantíssimo, porque é o que nos traz depois a utilização do espaço. E sentimos que nas praças onde esta participação, pelo motivo que tenha acontecido, não foi tão intensa, são as praças com menos sucesso. E o que é o sucesso para nós? É as praças serem utilizadas, é os espaços, chegarmos lá e até acho importante falar dos casos menos bem-sucedidos. Há um projeto de uma praça em cada bairro, no bairro da Palma de Baixo, ali junto, não sei se alguns de vós conhecem, que no final do projeto é uma população bastante idosa, que durante todo o processo foi levantando algumas questões que nós não conseguimos resolver e que talvez também não tínhamos achado que com o tempo iriam se esbater, mas não foi isso que aconteceu. Houve questões ligadas ao número de árvores que não conseguimos resolver e tivemos que dar um passo atrás para depois dar dois à frente, que foi com a participação do Departamento de Cultura fazer uns eventos para que as populações reconhecessem aquele espaço como seu, porque a identidade do espaço é fundamental. Só quando, com a ajuda da cultura, fomos desconstruir esta relação um pouco difícil com aquela população e fomos pedir fotografias antigas e inclusivamente colocámos pedras com a impressão dessas mesmas fotografias recolhidas junto dos moradores, é que tivemos a população
a aderir, a sentir, sim, este espaço, apesar de não ser aquilo que nós esperávamos, é outro também, com outras valências importantes. Portanto, acreditamos isto, não temos dúvida nenhuma, o caminho é por aí e recentemente, com a mudança de vereador, foi-nos colocado a nós, divisão de gestão de espaço público, o que é que são os nossos pontos fortes. À cabeça é acreditarmos que o caminho é a participação pública. Muito obrigada, muito interessante, e as experiências realmente mais negativas, às vezes, ou menos bem-sucedidas, são aquelas em que nos dão mais resultados e mais aprendizagens. Bom, isto parece que é uma escala de infraestrutura, não é de dinheiro para infraestrutura. O Sharing Cities também tem, não é? E o que eu ia perguntar ao Eduardo é qual foi, de facto, o impacto, ou qual é que está a ser o impacto dos Sharing Cities em Lisboa. Será que o impacto termina quando o projeto terminar? Ou vai deixar um legado? Ou já é visível realmente? Já afloraste aqui algumas questões há bocadinho, não é? Mas era aprofundar um bocadinho isto, não é? Qual é o legado e se há modelos novos que estão a ser desenvolvidos e que foram impulsionados pelo Sharing Cities? Sem dúvida. O projeto, como projeto, tem um princípio e tem um fim. Portanto, o fim previsto é no final de 2020, no final do próximo ano. No entanto, esse legado que falas é, sem dúvida, patente na cidade de Lisboa. E eu diria que vários níveis. Quer do ponto de vista da intervenção, na reabilitação urbana dos edifícios. Temos aqui alguns exemplos. Temos temos conduzido os trabalhos em 3 edifícios privados. Temos um parceiro privado nessa matéria, que é a empresa Reabilita, que tem feito um conjunto de intervenções, e já agora faço aqui um parênteses relativamente à parte do financiamento. Aquilo que a Comissão Europeia nos financia é não as intervenções, mas sim aquilo que vamos para além daquilo que a cidade faria se não fosse o projeto. Portanto, a cidade de Lisboa tem as suas políticas, as suas estratégias. A Comissão Europeia vai-nos financiar aquilo que vamos para além disso, do ponto de vista da inovação, do ponto de vista das cidades inteligentes. Portanto, é só este extra que é financiado, que na realidade também não representa um montante assim tão elevado como isso. No entanto, em termos, voltando à questão dos edifícios, portanto, temos 3 edifícios privados, temos 2 edifícios de serviços públicos, sendo que um deles é o edifício dos Passos do Conselho, que convido, de vez em quando, confesso que não sei as datas, mas de vez em quando o edifício está disponível e aberto ao público, convido-vos a visitá-lo. Neste momento estão a terminar as intervenções no âmbito das janelas, e aproveito aqui também para fazer um segundo parênteses que tem a ver com o processo de implementação destas intervenções e da reabilitação daquele edifício em particular. Foi extremamente desafiante, extremamente moroso, algo complexo, pelo conjunto de entidades e de procedimentos que tivemos de cumprir, nomeadamente por ser um edifício que é classificado como património cultural e classificado perante a DGPC, Direção Património e Cultura. Direção Geral Património e Cultura. Exatamente. E portanto tivemos, no âmbito desta intervenção, tivemos de cumprir e muitas das vezes inovar naquilo que, na forma como fazíamos essa intervenção. E as janelas foi um exemplo disso. Portanto, as janelas que estão lá neste momento, algumas delas já reabilitadas, foram totalmente reabilitadas. Portanto, são as mesmas janelas que estavam desde há, pelo menos, tendo em conta o incêndio, pelo menos 30 anos atrás. E, portanto, tivemos de arranjar aqui procedimentos e, obviamente, que isso cria limitações, quer em termos de soluções, quer em termos de mercado. Portanto, não há assim tantas empresas no mercado a conseguir fazer este tipo de intervenção. E, portanto, é esta tipologia de processos que deixamos para o futuro. Portanto, conseguimos mostrar que é possível, apesar de todas as complexidades, apesar de tudo, é possível fazer essa reabilitação. E do ponto de vista de impacto, e especificamente daquele edifício, estamos a atingir, obviamente que isto são dados ainda algo provisórios, uma redução muito perto dos 50% em termos de consumo de energia. Portanto, sem mexer, obviamente tendo em conta a característica artística do edifício, obviamente não podemos mexer em isolamentos, ou pensar sequer em isolamentos,
Mas, tendo em conta as intervenções que fizemos, portanto, que incluiu a substituição do sistema de aquecimento e arrefecimento, a reabilitação de todas as janelas do edifício, a substituição de toda a iluminação por iluminação LED, tudo isto, e a instalação de painéis fotovoltaicos no piso superior, tudo isto tem conseguido, levou-nos a uma redução de cerca de 50%, perto dos 46% neste momento, em termos de consumo de energia, especificamente naquele edifício, o que é algo fantástico. Por outro lado, se calhar aqui outro exemplo, é um exemplo que eu costumo levar, portanto, no âmbito dos serviços, eu sou responsável por uma parte significativa do projeto a nível europeu e convido muitas vezes para lá fora a explicar a experiência do projeto e dar a conhecer aquilo que temos vindo a fazer. Um exemplo que eu costumo falar muito é o exemplo da Gira em Lisboa. Se recuarmos 3, 4 anos, qualquer pessoa que falasse em andar de bicicleta em Lisboa, toda a gente diria, está doido, isto é aos altos e baixos, é possível andar de bicicleta nesta cidade. E exemplos houve, antes da Gira aparecer, exemplos houve de uma empresa de bicicletas partilhadas que disponibilizou cerca de 200 bicicletas na cidade, que foi um fiasco. O que é certo é que passámos deste cenário, portanto, deste cenário em que se negava a utilização de bicicletas, apesar da própria cidade já estar a investir um conjunto significativo de ciclovias. Mas passou-se deste cenário para, a partir do momento em que a Gira aparece, 2 ou 3 semanas depois toda a gente se queixava que não havia bicicletas suficientes. E portanto estamos a falar de uma mudança cultural, de tradição da própria cidade, da forma como as pessoas se moviam. Obviamente que ainda não sabemos e temos andado a tentar avaliar esta mudança modal, no sentido de perceber quem utiliza a Gira, de onde é que alternativa, tivemos um discurso em inglês, enfim, que tipo de mobilidade é que utilizávamos anteriormente. Ou seja, se estamos a retirar pessoas ao transporte público, se estamos a considerar pessoas que antigamente andavam a pé e agora não Gira, ou se não, estamos mesmo a retirar carros do centro da cidade. E isso é extremamente importante, porque com esta vertente digital, vertente de inteligência, é nesse sentido que temos tentado perceber de que forma é que a Gira tem, se é realmente um fator abstrato, tudo leva a indicar que sim, ou se há algo mais que temos de fazer para garantir que é, sem dúvida, a solução ideal para aquilo que é a estratégia e política da cidade. Portanto, estamos perante esta mudança cultural, esta mudança de tradição, da forma como as pessoas se movem dentro da cidade. E isso abriu portas, quer às trotinetes, ao conjunto, já não sei quantas são, o último número que tinha eram 11 empresas de trotinetes partilhadas, 3 ou 4 empresas de veículos partilhados, elétricos ou não, de scooters, de mais bicicletas, portanto já temos neste momento também a Jump. E tudo isto, quer dizer, todo este processo, obviamente que houve coisas que não funcionaram, nomeadamente o facto das trotinetes andarem espalhadas pela cidade, pelos passeios, etc. Mas tudo isto faz parte de um processo de aprendizagem, que, na verdade, foi a Gira que alavancou tudo isto. Sem a Gira não poderíamos, ou dificilmente iríamos ter uma adesão tão forte dos cidadãos de Lisboa, este novo paradigma de mobilidade da cidade. E acho que é isso que fica do projeto. Estes são só alguns exemplos, obviamente, claro. Mas... Sim, senhora, muito obrigada. Vamos abrir aqui a conversa ao público. Vou só pedir algumas regras, que é perguntas relativamente concisas, para depois também haver... Vamos agregar três questões de cada vez e depois os oradores respondem e passamos a mais um outro conjunto de questões. Só vos peço que se identifiquem antes de colocarem. Antes de mais nada, muito boa tarde. Rui Manuel Rodrigues, geógrafo de formação. Eu acho que não estou a falar bem. Eu, há cerca de 2 anos atrás, fiz um pequeno projeto, juntamente com o ISEL, precisamente sobre o território da freguesia de Marvila. E, infelizmente, não me deixaram fazer a parte do Beato. Beato e Marvila fazem um todo. Mas, completamente.
Me parece, de facto, há um grande potencial de lazer cultural naquelas duas freguesias. Alguns aspectos que identifiquei, e de certa forma a doutora Alexandra também implicitamente já o lançou, que há um efeito de barreira extremamente forte entre as duas marvilas. A marvila industrial da planície aluvial do Tejo e a marvila do Planalto, dos bairros sociais, e que herdou o antigo espaço agrário, que existiu até 1970. Fazendo objetivamente a questão, quer dizer, como que não seria de facto prioritário haver ali uma intervenção no sentido de eliminar os efeitos de barreira, portanto, criar ali algumas acessibilidades pedonais, já o efeito de barreira das duas linhas ferroviárias. O facto de haver uma área, um espaço muito degradado, portanto, talvez aí intervir ali com algum espaço verde em cima de algumas ruínas. Isso seria prioritário não seria prioritário agir nesse sentido para mitigar esse efeito de barreira e tentar aproximar as duas marvilas e o Beato, por favor. O Beato é importantíssimo, tem um enorme potencial. Eu já agora permito-me um comentário, mesmo para concluir. Penso que existe, de facto, um património industrial aristocrático, mesmo que está em ruínas, porque dentro do turismo há um nicho de pessoas que gostam de visitar edifícios industriais de veludos, palácios de veludos, e temos um autêntico paisagem-museu do que era a área agrícola dos arredores de Lisboa, que é o Vale de Chelas, que ainda lá está conservado. Bom, fico-me por aqui. São mais duas questões. Cristina Coelho, sou arquiteta paisagista e tinha ali umas questões à doutora engenheira Sofia Mourão em relação aos programas das praças. Em primeiro lugar, dar os parabéns pelo Calvário, porque é uma praça que eu conheço muito bem e está indiscutivelmente melhor. Em segundo lugar, falar do projeto do Campo das Cebolas, que eu acho que não é vosso, pois não? Não, mas pronto. Mas para dizer que no Campo das Cebolas foi exatamente o contrário. Poucas árvores. Ainda me lembro do verão passado que alguém estava a partilhar uma fotografia dos turistas debaixo da única sombra, pareciam, e puseram ao lado uma fotografia das ovelhas debaixo de uma sombra também no meio do campo, e estava igual. E poucos bancos também, porque, por exemplo, eu costumo ir ao Parque Infantil do Campo das Cebolas. Não há um único espaço onde uma pessoa se possa sentar ao pé da zona de Parque Infantil. E depois também queria deixar aqui uma provocação da Praça de Martim Muniz, porque é exatamente tudo o contrário do que acabou de dar como um exemplo em relação ao processo das praças de Lisboa. E depois tinha só aqui umas, é muito breve, para o engenheiro José Pinheiro. Em relação aos cruzeiros, eu já percebi que a vossa intervenção no projeto é um pouco diferente, mas queria só aqui mencionar que eu vivo perto, junto às Portas do Sol, e que vocês no vosso projeto, eu compreendo que não tenham esta parte, mas que realmente a poluição sonora feita é muito grande. Então agora, há uns tempos esta parte, vem cá um navio de cruzeiros da Disney que ainda põe uma música insuportável. Temos todos que atirar com a música quando o navio chega e quando parte. Às vezes há fogo de artifício à noite, quando as crianças já estão a dormir. E depois, deixo aqui a ideia de tentar ligar os barcos à eletricidade, que era para tentar baixar a emissão de partículas, que é muito grande e que naquelas zonas já noutras cidades fizeram esses estudos e aí não. Muito obrigada. Eu, se calhar, passaria as respostas destas três questões. Então, chama-se. Há aqui uma intervenção. Talvez, não, já fica este conjunto. Boa tarde, eu apresento-me, sou Maria de Fátima Muniz e sou uma reformada do turismo, mas em França, há menos de um ano. De maneira que eu estou particularmente interessada, e portanto dirijo-me ao Sr. Engenheiro José Pinheiro,
à parte de tudo o que é cruzeiros, porque é uma coisa que eu conheço não muito bem, mas melhor talvez que o comum dos mortais. O que eu queria dizer é que em todos os grandes portos que recebem cruzeiros há problemas. Temos o caso de Veneza, temos o caso de Marselha, que era mais próximo de onde eu morava, também conheceu. Bom, tentaram resolver o problema de uma certa maneira. É verdade que o porto de Marselha está muito mais longe do centro da cidade que, aparentemente, o terminal dos cruzeiros de Lisboa. Têm grandes companhias que fazem escala em Lisboa.